A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos falando do livro de Atos. Algum tempinho, eu creio que do jeito que está sendo bênção para a minha vida, está sendo para a sua. O tema é hoje, cuidado com a distração. Tem gente que distrai com alguma coisa. Está na casa de Deus, mas está distraído. Está distraída. E distração traz consequência. O bom é a gente estar com maturidade, estar com os pés no chão, estar entendendo a quem serve. Cuidado para não se distrair com amizades ao contrário. Cuidado para não se distrair com emoções carnal. Cuidado para não se distrair, porque isso vai lhe trazer consequências terríveis, né? Se Deus falou comigo desde ontem de madrugada, e hoje eu estou passando para você, é porque Ele quer dar livramento. Agora cabe a mim e a você vigiar. A Bíblia manda vigiar para depois orar. O vigiar é com distrações, que traz consequência. E na maioria das vezes é irreversível. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Atos 20, do 7 ao 12. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ali tem uma ceia. E Paulo prolongou aquela conversa, aquela palestra até meia-noite. A palavra de Deus. Porque com essa a gente não pode se distrair. Essa a gente tem que estar atenta e atento. Havia muitas luzes no cenário onde estavam juntos. Veja que houve distração e havia luzes. Luzes é para a gente ver. Luzes é para a gente não tropeçar. Luzes é para a gente saber onde está pisando, não é verdade? Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levado morto. Veja que esse rapaz estava sentado numa das janelas. Paulo estava dando uma palestra da palavra de Deus e ele dormiu. Lembra que no 8 disse que havia muitas luzes no cenário onde estava tudo muito claro? Mas ele caiu da janela. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbem, que a sua alma nele está. Louvado seja Deus que ele caiu. Mas tinha um homem de Deus ali. Os discursos de Paulo demoravam, mas todo mundo dava a entender que era discurso que ninguém dormia. Porque onde tem um homem de Deus, onde tem uma palestra muito boa e edificante, ninguém dorme. Mas esse rapaz estava distraído e caiu do terceiro andar. Subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada e assim partiu. Quer dizer, até o amanhã. Levaram vivo o jovem e ficaram não poucos assolados. Veja que o rapaz ficou distraído, caiu do terceiro andar, não era para estar mais vivo, mas Paulo ali orou e ele se despertou. A distração dele foi numa igreja. Tinha tudo para morrer, mas não morreu. Onde é que está sendo sua distração? Onde você está se distraindo? É com a palavra de Deus? Está encantada ou encantado? Ou está se distraindo com o maligno? Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, com ele não tem se levantar, se erguer, como Paulo orou pelo rapaz. Com ele é morte. Vida espiritual e em todas as áreas. Vamos falar aqui em 2 Samuel 11, do 1 ao 6, quando Davi se distraiu. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra,
enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e ele destruírem os filhos de Amon, e cercaram Arrabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi era um homem de guerra. Davi não saía de jeito nenhum. Davi não ficava. Davi ia com eles. Mas ele ficou em Jerusalém. Dessa vez ele se distraiu. O inimigo conhece a fraqueza de cada um de nós. Se a gente não estiver orando, não estiver vigilante, a distração vem. E quando a distração vem da parte dele e a gente não quer se despertar, o Senhor deixa. E as consequências são terríveis. Aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista. Veja que ele do seu terraço viu uma mulher tomando banho. Não era para ele estar na guerra, mas só que o inimigo preparou um laço para ele, por conta da sua distração. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Aliã, mulher de Urias, o Eteu? Davi sabia que era a mulher do seu soldado. Tem gente que sabe o que está fazendo errado, mas quer brincar com a distração. E o preço vai ser muito caro. Então, enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Quer dizer, transou com ela, ela não estava menstruada, ela foi embora. Aos olhos de Davi estava tudo certo. E olha que Davi era segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que o coração do Senhor está diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que o que se planta se colhe, o que semeia, né, vai semear o que plantar. A Bíblia diz que o Senhor não tem o culpado por inocente. É muito sério isso. Vou repetir. Cuidado com sua distração. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, quer dizer, ali estaria o fruto do pecado, da distração. Mas Davi, achando que ia resolver isso, então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. A gente sabe que isso houve uma situação longa, onde Urias, muito fiel a Davi, que se representa a fidelidade a Deus, Davi fez de tudo para ele ir para sua casa, para ficar com sua esposa, para ficar certo que a criança seria dele, mas não foi assim que aconteceu. Já começou o agir de Deus aí. Davi se achava muito esperto, né? Devia estar acostumado a fazer esse tipo de coisa. Mas chega o dia dele. Chega o dia da distração, dá ao contrário. Por mais que você faça tudo na maior perfeita inteligência, não tem crime perfeito. A gente sabe que lá na frente, os filhos de Davi a vida trouxe consequências que um foi destruindo o outro. Foi um atrás do outro. E Davi teve sucesso como rei, mas uma decadência na família. Tudo foi o quê? Consequências da sua distração. Então, o que o Senhor diz para nós hoje: vamos vigiar para depois orar. Vamos ter cuidado com a distração. Vamos ter cuidado com os projetos, com os planos. Porque todo plano, todo cálculo dá no cálculo. E se esse cálculo for errado, tiver distração, as consequências serão terríveis. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.